Mateus 18, a partir do versículo 21. É imprescindível que nós leamos os versículos seguintes até o final do capítulo, até o versículo 35. Nos diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis saber, e antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo quanto aconteceu. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Vamos baixar nos cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela riqueza da Tua Palavra. Te damos graças pelas verdades que nelas estão contidas. Nós te damos graças porque Tu usas a Tua Palavra para falar aos nossos corações. E nós te suplicamos essa graça nesse momento. Que Tu venhas, através do Teu Espírito Santo, tocar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, nos colocar diante de Ti humilhados, reconhecendo que somos necessitados, que estamos necessitados, ó Pai, da Tua força para cumprir aquilo que a Tua Palavra tem para cada um de nós. Nos desafia, ó Deus, a amar o próximo da forma que Tu queres que nós amemos, da forma que Teu Filho Jesus nos ensinou a amar. Nos desafia no que diz respeito ao perdão. Tira de nós toda a amargura, toda a ira, todo rancor, toda a raiva, toda a cólera contra os nossos irmãos. Coloca dentro de nós amor e nos ajuda a perdoarmos, assim como Tu nos perdoa em Cristo Jesus. Livra-nos de não ter o Teu perdão, por não perdoarmos o nosso próximo. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você sabia que em algum dos domingos do mês de janeiro, nós iríamos certamente cair nesse texto. No famoso texto dos 70 vezes 7 falados por Jesus. As 70 vezes 7 vezes que nós devemos perdoar o próximo. E talvez você estivesse esperançoso e na expectativa de que nós não caíssemos nesse texto. Ou talvez na esperança de que nesse 70 vezes 7 não signifique de fato 70 vezes 7. Há uma boa notícia: de fato ele não significa 70 vezes 7 mesmo. Nós vamos ver isso durante a missão. Nós já falamos aqui outros 2 domingos. No primeiro deles nós lembramos a respeito da nossa realidade enquanto não só crentes, mas enquanto seres humanos. Nós vimos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lemos um texto de Paulo, Romanos, onde ele fala que não há vantagem alguma da nossa parte pelo fato de sermos crentes em relação aos seres humanos, a todos os homens. Então nós estamos todos no mesmo patamar, todos estamos no mesmo nível. Por isso nós devemos perdoar uns aos outros, porque não há ninguém melhor do que ninguém. Domingo passado nós conversávamos, pregamos a respeito
da oração do Pai Nosso, da lição preciosa que Jesus nos dá através da oração do Pai Nosso, especificamente da afirmação que ele faz, ensinando-nos a orar, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E vimos que, de fato, nós não vamos alcançar perdão da parte de Deus se nós não temos perdoado ao próximo em relação aos pecados que eles têm cometido contra nós. Vimos que ali não se trata de um perdão salvífico, aquele perdão que nos dá a salvação, não. Mas nós não vamos ter um perdão de Deus que nos possibilita viver aqui usufruindo e desfrutando das suas bênçãos. Nós não vamos ter o perdão de Deus no que diz respeito a viver um relacionamento em paz, um relacionamento tranquilo, um relacionamento íntimo e profundo com Ele, se nós não perdoarmos o nosso próximo. Hoje eu queria ver algo que diz respeito a essa quantidade de vezes que nós devemos perdoar o próximo. Se há uma quantidade de vezes, ou se há uma intensidade do perdão do próximo que nós devemos perdoar ou não. Em 1970, mais ou menos, nos Estados Unidos, as leis a favor do aborto, elas foram totalmente liberadas. Isso, mais especificamente, começou na cidade de Nova York. E com isso, um famoso médico naquela época, chamado Bernard Atkinson, ele tornou-se um administrador de uma das maiores clínicas de aborto de todo o país, de todos os Estados Unidos e de toda a América. Se diz que ele praticou cerca de 60 mil abortos. Esse médico, para abrir essa clínica e para começar a praticar esses abortos, ele baseou-se, ele cria a sua crença fundamental, era no pensamento de um famoso matemático francês, René Descartes. O pensamento desse matemático francês do século XVII e o pensamento desse matemático, ele dizia que nós devemos duvidar de tudo, exceto da nossa experiência mental. Foi daí que surgiu, desse pensamento dele, que surgiu um outro famoso pensamento que é: penso, logo existo. Certamente você já ouviu isso. Em suma, esse pensamento desse matemático dizia que se algo não pode ser julgado pela mente humana, então essa coisa deve se tornar sem valor e sem significado algum. Então a sábia decisão desse médico americano que fundou essa clínica de abortos foi: ora, se até que a criança tenha condição de discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que acontece na vida dela, até que uma criança crie maturidade para entender de fato o que acontece na vida, essa criança é sem significado, ela não tem valor de fato, ela é inútil. Esse foi o pensamento desse médico. Então, que dirá uma criança que está na barriga de sua mãe? Aí é que ela não tem condições mesmo de discernir alguma coisa, de pensar alguma coisa, ou de usar a sua razão para algum tipo de experiência. Então, baseado nisso, esse médico fundou essa clínica. E se diz que ele praticou cerca de 60 mil abortos. Diante disso, eu me pergunto: será que um homem desse, quantas vezes um homem desse merece ser perdoado? Ou mais, será que de fato uma pessoa dessa merece ter perdão sobre a sua vida? Há alguns conceitos a respeito do perdão que foram ensinados no curso da história. Se tornaram como que escolas, vamos dizer assim, em relação a conceitos para com o perdão. E algumas que eu queria destacar aqui para você rapidamente. A primeira delas se baseia em Lameque. Lameque é um homem que a Bíblia cita, a Bíblia fala sobre ele. Lá em Gênesis, no capítulo 4, não precisa você abrir, se quiser, eu vou ler esse texto. Lá em Gênesis, capítulo 4, nos versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém,
70 vezes 7. Lameque, ele dizia que nós devemos retribuir o mal que nos fazem, porém de uma forma muito mais intensa. Nós devemos retribuir de uma forma potencializada, vamos dizer assim, o mal que nos fazem. Lameque diz aqui, a palavra de Deus diz que Lameque matou um homem porque ele havia machucado um rapaz porque o havia machucado. Lameque matou um homem porque havia feito também um mal contra ele. Então o Lameque dizia, olha, se alguém fez um mal contra você, não importa qual seja, retribua com algumas vezes mais. Retribua de forma muito mais séria, muito mais grave. E eu queria lhe contar um segredo, mas que eu acho que não é tão segredo. Eu penso que eu e você nos enquadramos nessa primeira história. Quando alguém nos faz um mal, eu acredito que às vezes a gente para pensar e diz: o que é que eu posso fazer com essa pessoa para retribuir isso, porém não na mesma moeda, de forma mais intensa, de forma mais séria. Eu quero machucar mais. Eu imagino, suponho que nós estejamos aqui dentro dessa primeira escola, desse primeiro entendimento. Depois de Lameque há um outro entendimento com Moisés, aí já chega a era mosaica. Chega então Moisés com aquela famosa lei do talião, nós vemos também na palavra de Deus, onde nós vemos aquele famoso olho por olho, dente por dente. Há um registro também a respeito dessa lei do talião, lá em Êxodo, no capítulo 21. Eu não vou ler dessa vez, mas Êxodo, capítulo 21, depois você pode dar uma olhada. A intenção da lei de Moisés, com esse olho por olho, dente por dente, é de promover justiça, de uma justiça que não havia, de promover justiça até diante desse ensinamento de Lameque. O que Moisés veio a dizer, o que a lei de Moisés veio a dizer, olha, a coisa estava perdendo totalmente os limites, ultrapassando os limites, perdendo as estribeiras, como nós dizemos. Então, a lei do talião dizia o seguinte, veja só, se alguém fere, você vai ferir essa pessoa também. Se essa pessoa corta o seu dedo, você vai somente cortar o dedo dela também. Se essa pessoa tira a vida de um ente querido seu, você vai tirar a vida de um ente querido dela somente. Nada além disso. O que a sua lei vai dizer é tudo no mesmo nível, nada mais. Não precisa ser a menos, mas a mais também não pode. Então ela vem para instituir um senso de justiça que não havia ali naquele momento, que não havia naquela era, naquela época. Era uma imposição de limites na resolução de problemas, quando alguém pecava ou fazia algum mal a alguém. Depois então de Moisés, vem um rabino, um homem chamado Shammai. Shammai era um rabino já dos tempos do Senhor Jesus. E ele ensinava que nós devemos perdoar o próximo no máximo em até 3 vezes. Era isso que Shammai ensinava. Depois de Shammai aparece um outro rabino chamado Hillel. Hillel também da época de Jesus, ele vai dizer que nós devemos perdoar o próximo em até no máximo 7 vezes. Me parece, talvez, Pedro, nesse texto que nós lemos aqui, que ele tenha sido influenciado pelo ensinamento de Hillel. Mas o fato é que Hillel dizia, nós devemos perdoar em até 7 vezes. E por último, então, chega a escola cristã, vamos dizer assim, através de Jesus. Jesus vai dar agora um novo ensinamento. Não 3 vezes, não 7 vezes, mas o que Jesus vai dizer aqui é que perdão deve ser dado ao próximo 70 vezes 7. Então, será que o limite seria 490 vezes para perdoar o próximo, fazendo as contas aí dos 70 vezes 7? Queria convidar você a voltar, nós voltarmos para o texto que lemos, para olhar isso e fazer e responder a essas perguntas. Em primeiro lugar, eu queria que nós olhássemos no aspecto de que não há limites para o nosso perdão. Não há limites para o nosso perdão. Nos versos anteriores a essa passagem que nós vimos aqui, Jesus havia acabado de dizer como nós devemos tratar um irmão que peca, que erra contra nós. E note isso, você pode ler depois, você vai notar que a iniciativa que Jesus diz deve ser daquele que foi ofendido, não do ofensor. Mas Jesus cobra a iniciativa daquele que foi ofendido de buscar o seu irmão para tentar resolver aquela situação. E Jesus vai falar aqui daqueles passos famosos que nós bem conhecemos. Vai arguir entre ti
ouvir o seu irmão somente que pecou contra você. Se ele não lhe ouvir, você pega 2 testemunhas, 2 pessoas idôneas, leve como testemunhas para conversar. Se ele ainda assim não lhe ouvir, você leva então a igreja, a liderança da igreja, para tratar sobre essa questão com ele. Se ainda assim ele não ouvir, você deve tratá-lo então como um gentil. E esse tratar com o gentil não é expulsar o irmão da igreja, não é tratá-lo com indiferença, mas os gentios precisavam ser evangelizados. Então, um irmão que não deu ouvido a todos esses passos deve ser alguém cuidado, alguém evangelizado pela igreja. Então, depois de dar todos esses passos, Pedro toma a frente e talvez ele tenha achado aqueles passos um tanto quanto difíceis de ser tomados. Então, Pedro toma a frente e chega para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo então, depois do Senhor ter falado tudo e todos esses passos, depois de quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecava contra mim? Mas ele, muito esperto como Pedro sempre foi, ele já dá uma sugestão. E ele foi bondoso. Ele não viu as 3 vezes que Shammai tinha dito, mas ele já procurou o máximo do que era ensinado até aquele momento. E ele diz: quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Ele dá uma sugestão, talvez na expectativa de Jesus aceitar aquela sugestão e dizer: de fato, 7 vezes. Porém, a resposta que ele recebe de Jesus, não só ele, mas aqueles discípulos ali, talvez tenha os deixado surpresos quando Jesus responde: Pedro, olha, não só 7 vezes, mas eu digo que 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão. Fazendo essa simples multiplicação aí, nós vamos chegar a um total de 490 vezes. Será que era esse o limite exato que Jesus queria dar, a quantidade de perdão que nós devemos dar ao próximo? Eu suspeito que não. Em algumas tribos indígenas do nosso país, eles não têm o costume de contar os numerais, a quantidade como nós bem fazemos. Eles só têm basicamente 3 números: 1, 2 e muitos. Então eles dizem que tem um objeto ou 2 objetos, mas a partir do terceiro eles não dizem mais 3, 4, 5, eles dizem muitos. A quantidade é muitos. Eu penso que aquilo que Jesus falou aqui, como sendo 70 vezes 7, Jesus não estava querendo tratar especificamente como 490 vezes. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui é como se no linguajar indígena desses índios, é como se Jesus estivesse querendo dizer: olha, eu não digo que até 7 vezes, mas muitas vezes. Esse muitos não tem um significado exato. É muitos. Não tem limite. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo aqui. Pedro, não 7 vezes, não 3 vezes, e nem mesmo os 70 vezes 7 que ele havia dito, nem mesmo as 490 vezes que ele estava dizendo. Mas o que Jesus estava querendo dizer é: nós devemos perdoar muitas vezes, sempre que for preciso. Eu não tenho dúvida de que o que se passava na mente do Senhor Jesus ali naquele momento, por mais que pareça ousado dizer isso, mas eu não tenho dúvida de que o que se passava ali era aquilo que ele mesmo falou, e nós vimos esse assunto no domingo passado, aquilo que ele mesmo falou em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Eu imagino que ele tinha algo em mente daquilo que ele mesmo também disse lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, quando ele diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Eu tenho para mim em mente que Cristo tinha na sua cabeça, no seu coração, algo que mais tarde o apóstolo Paulo ia falar lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, quando ele diz: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu imagino que era mais ou menos isso que Cristo tinha no seu coração, tinha na sua mente, quando ele diz: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 significava infinitas vezes, quantas forem necessárias. Perceba que a instrução de Jesus a todo momento é baseada na definição de que nós não seremos perdoados por Deus
caso não estejamos perdoando o nosso próximo quando ele nos ofende. É uma comparação que Jesus faz a todo momento. É fato isso que ele nos diz. Você só será perdoado por Deus se perdoar aqueles que têm ofendido a você. Porque então, se todas as vezes que você pede perdão a Deus, Ele está pronto a lhe perdoar, porque deve haver então limites de você perdoar o próximo quando ele te ofender, quando ele te machucar, quando ele pecar contra você. O Senhor Deus mesmo, ao firmar a sua aliança com Israel, lá em Jeremias, no capítulo 31, Ele vai falar lá: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Perceba, Deus não torna a lembrar dos pecados que nós cometemos e já os confessamos. Deus não passa a anotar os pecados que nós cometemos e já confessamos. Deus não passa a anotar a quantidade de pecados que nós temos. Quem somos nós, então, para contabilizar, para anotar, para saber a quantidade de vezes que as pessoas estão pecando contra nós? E a quantidade de vezes que nós podemos perdoá-los ou não? Quem somos nós para fazer isso, quando o próprio Deus não faz isso comigo e com você? Meus queridos, anotar a quantidade de perdões que nós estamos dando, ou que nós devemos dar, é algo, me perdoe, doentio. Se você é assim, me perdoe. Mas você precisa ser tratado. Não com algum terapeuta, mas você precisa ser tratado por Deus. O seu coração precisa de tratamento por Deus, dado por Deus. Isso é algo doentio. Já perdoei uma vez, já perdoei outra vez, pecou contra mim, errou contra mim. Não faça. Não faça isso, porque Deus mesmo não faz assim com você. Em Efésios 4, em Colossenses 3, nós vamos ver Paulo dizer que nós devemos perdoar o próximo como Deus nos perdoou em Cristo. Note, o nosso perdão para com o próximo, ele é comparado com o perdão de Deus para nós, não só em termos de quantidade. Nós só vamos ter perdão de Deus quando nós perdoarmos ao próximo, mas em termos também de qualidade. O nosso perdão ao próximo deve ser o perdão que Deus dá a nós. Deve ser assim como Deus nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa, Deus não torna a lembrar, não torna a voltar atrás, não torna a nos lembrar daquilo que nós fizemos, não torna a anotar, não está anotando e contabilizando para nos mostrar quantas vezes nós já erramos. Nós também não temos direito algum de fazer isso com aqueles que erram, que pecam contra mim e contra você. Esqueça. Esqueça no sentido de deixar para trás, não voltar, mexer e revirar nessas coisas. Esquecer no sentido de apagar das nossas mentes esse fato. Nós não conseguimos isso. Só o Senhor. Nós não. Mas esqueça no sentido de não estar contabilizando, de não estar anotando, de não estar chegando a uma quantidade exata onde a partir dali você não vai mais perdoar o próximo. O perdão de Deus para conosco se baseia na sua graça. Da mesma forma que o nosso perdão ao próximo deve também estar baseado nessa graça. Graça é favor merecido. Ou seja, ainda que o próximo não mereça, nós devemos perdoar. Graça não se baseia em quantidade de vezes que nós fomos afetados ou que nós fomos machucados por outras pessoas. Como aplicar essa verdade dos 70 vezes 7 às nossas vidas? Meus queridos, em primeiro lugar, não vamos, ou melhor, vamos nos esquecer dessas 490 vezes. Porque é bem capaz de você chegar, dependendo do seu convívio, é bem capaz de você chegar a esse 490 vezes ainda em vida. Então, se você ficar muito com ele na mente, é capaz de, depois dos 490 você usar toda a autoridade para dizer que não vai perdoar mais alguém, porque a Bíblia diz isso. Esqueça. Não era isso que Cristo estava querendo dizer. O chamado que nós temos da parte de Deus, da parte de Cristo, é para perdoar sempre. É para perdoar sempre que for necessário. Sempre que for necessário. Em segundo lugar,
Não procure merecimento na pessoa que errou contra você. Não olhe para números, não olhe para a quantidade de vezes. Não olhe para o tamanho da ferida que foi causada em você, porque se você assim o fizer, você não vai conseguir perdoar ninguém. Mas olhe para a graça de Deus sobre a sua vida e perdoando. Não seja uma fonte de amargura, de raiva, de ira, de cólera. Antes, seja uma fonte de amor, de graça, de perdão. Não se prenda a ressentimentos e raivas antigas, ou mesmo que sejam novas. Mas liberte-se dessas coisas, através do perdão para com o próximo. Seja fonte de graça, seja fonte de perdão para com aqueles que erram contra você. Há o primeiro aspecto de não olharmos para a quantidade de vezes que nós devemos perdoar, até porque não há uma quantidade exata, nós devemos perdoar sempre que for preciso. Mas eu queria convidar você também, não olhe para o tamanho, se é que nós podemos dizer assim, o tamanho do nosso perdão, ou a intensidade do nosso perdão ao próximo, não olhe para isso. Após dar essa resposta perturbadora aos discípulos dos 70 vezes 7, Jesus vai contar aqui uma parábola que está totalmente ligada a esse tema que vinha sendo tratado por ele. Na verdade, é como se Jesus usasse essa parábola aqui para ratificar aquilo que ele havia dito, aquilo que ele havia afirmado a Pedro, havia afirmado aos discípulos em relação aos 70 vezes 7. Essa famosa parábola do credor incompassível que nós vemos aqui, a partir do versículo 23. A parábola fala basicamente de duas dívidas que existiam e de duas atitudes totalmente diferentes que há. Na primeira delas, um homem devia cerca de 10.000 talentos. Propositalmente, Jesus exagera muito nessa quantidade aqui, nessa parábola, nessa quantidade de dívida. Para você ter ideia, alguém poderia trabalhar a sua vida toda e no máximo alcançar 10 talentos durante toda a sua vida, ou quem sabe alguns com maiores condições que alcançavam mais, alcançar até 30 talentos durante toda a sua vida de trabalho. Jesus chega aqui a dizer que aquele homem devia 10.000 talentos. Uma quantidade exorbitante, uma quantidade humanamente falando impossível de se pagar. Hoje, segundo alguns estudiosos, essa dívida de 10.000 talentos seria o equivalente a 25 milhões de dólares. Talvez algo aí em torno de 60 a 65 milhões de reais. O fato é que aquele homem que devia isso ao seu Senhor, clama por socorro, clama por misericórdia, diz àquele Senhor que iria pagar toda a dívida, que ele tivesse paciência, pois ele iria pagar toda a dívida, e ali eles estavam falando mentira, ele não tinha como conseguir pagar aquela dívida. Mas ele clama àquele Senhor por paciência, por misericórdia, e então ele é completamente perdoado. Aquele seu Senhor não só deixa de lado a sua dívida naquele momento, mas esquece sua dívida e anula aquela dívida. Aquele Senhor não olhou para o merecimento daquele servo que lhe devia os 10.000 talentos. Tampouco ele olhou para a promessa daquele credor de que iria pagar tudo aquilo, porque ele sabia que ele não iria conseguir pagar. Note, aquele Senhor não olha para esses aspectos que eu e você costumamos olhar hoje quando acontece alguma coisa comigo e com você. Mas há uma segunda dívida, que esse homem que devia os 10.000 talentos, quando sai daquele local, ele se depara com um terceiro homem que tinha uma dívida para com ele também. Porém, essa dívida era apenas de 100 denários. 100 denários correspondia mais ou menos a 3 meses e um pouquinho mais de salário. Ou seja, algo perfeitamente pagável, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Algo totalmente possível de ser pago. E o que acontece então é que a atitude daquele homem que devia os 100.000 talentos ao seu Senhor, quando olha esse que devia apenas 100 denários ali, exige que ele pague, que ele salve a sua vida. Aquele homem então tem uma atitude de se humilhar, de suplicar aos pés daquele Senhor, que tivesse paciência com ele, porque ele iria pagar toda aquela dívida, a mesma promessa que aquele segundo homem havia feito ao seu Senhor. Ele diz: tem paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo. Porém, a atitude daquele homem é totalmente diferente.
do que o Senhor teve para com ele. Aquele homem, então, manda o seu devedor para a cadeia, até que saudasse toda a sua vida. Aquele homem foi completamente intolerante. Note, aquele homem que devia 100 denários, o que é que ele havia feito de tão grave para com aquele outro que devia 10.000 talentos ao seu senhor? O que é que ele havia feito de tão grave que aquele não havia feito também para com o seu senhor que devia 10.000 talentos? Qual a diferença que há aí de intensidade do erro? Sim, uma dívida era bem menor do que a outra. Aquela que era bem maior foi perdoada. E aquela dívida que era infimamente menor não foi perdoada, não foi esquecida, mas ela foi cobrada, mas ela foi levada a sério. E aquele homem foi bater na prisão por causa dos 100 denários que ele devia. Note que no primeiro caso o Senhor havia mandado chamar aquele servo que lhe devia 10.000 talentos. No segundo caso, note que aquele homem não manda chamar o seu conservo, mas o que a palavra de Deus nos diz, que Jesus nos diz, é que ele se deparou com aquele homem e ele o agarrou e o sufocava, exigindo que ele pagasse de imediato aquela dívida ínfima de 100 denários, de 10 denários, perdão, ou melhor, 100 denários. Talvez alguém possa dizer, eu queria esses 100 denários já para começar a pagar o seu senhor. Não. Até porque a sua dívida com o Senhor já havia sido esquecida, já havia sido anulada. E outra, o que seria 100 denários diante de 10.000 talentos? O que seria isso? Talvez isso seja um grande reflexo daquilo que acontece comigo e com você. E o que acontece comigo e com você é que as ofensas que os outros cometem contra nós, geralmente, elas são para nós muito mais sérias e muito mais graves do que as ofensas que nós cometemos com o próximo. Você já parou para pensar nisso? Sempre o erro que alguém comete com você é muito maior, é muito mais grave do que aquele que você comete com as outras pessoas. Sempre. Por que nós somos assim? Por que será que eu e você somos assim? Quando somos assim, dessa forma, nós estamos destoando completamente do padrão que Deus estabeleceu de perdão para com o próximo, para mim e para você. Nós estamos fugindo completamente do padrão de Deus. Nós estamos fugindo completamente do modelo que Ele estabeleceu para mim e para você, do modelo que Jesus deixou para mim e para você. Quando nós olhamos para a quantidade de vezes, quando nós olhamos para a intensidade dos erros que as pessoas cometem para comigo e para você, nós estamos destoando esse padrão. Nós não estamos sendo imitadores de Cristo. Nós não estamos sendo seus discípulos. Nós não estamos sendo, de fato, crentes, cristãos em Cristo Jesus. Como nós podemos aplicar essa verdade também dessa parábola na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, queridos, se nós achamos sempre que a ofensa dos outros é gravíssima para com nós, eu queria lhe convidar antes de nós olharmos para a ofensa que alguém cometeu contra mim e contra você, eu queria lhe convidar a olhar para a ofensa que nós cometemos contra Deus, para a ofensa que nós temos cometido contra o nosso Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida, a nossa ofensa para com o Senhor é infinitamente maior, mais grave e mais séria do que a ofensa que o nosso próximo pode cometer contra nós. Olhe primeiro para aquilo que você faz com Cristo. Olhe primeiro para aquilo que você faz com Deus. Só então olhe para aquilo que alguém faz contra você. Isso vai ajudar a mudar a sua perspectiva de perdão. Em segundo lugar, lembremos que perdão não é algo condicional, não é algo que está condicionado
à gravidade do erro que alguém comete contra mim, contra você. Ou seja, perdão não está condicionado a se foi algo pequeno, se foi algo mais ou menos sério, então perdoe, mas se foi algo muito sério, não perdoe, não está condicionado a isso. O perdão não está condicionado a 10 mil talentos ou a 100 denários. O perdão não está condicionado a R$1 ou a 1 milhão de reais. O perdão não está condicionado a uma mentira que falaram a seu respeito ou a uma agressão física que você e eu sofremos. O perdão não está condicionado a uma calúnia que eu e você sofremos por parte de algum irmão, ou alguma mentira que trouxe maiores transtornos a mim, a você, a sua família, causou alguma divisão entre membros da nossa família. Não está condicionado a isso. Mas o perdão que eu e você devemos derramar sobre a vida do próximo está condicionado ao perdão que nós recebemos de Deus. Está condicionado à graça que nós recebemos de Deus. E essa graça que não vê limites em termos de quantidade e em termos de intensidade do erro, do pecado que é cometido. Eu queria convidar você a olhar e a atentar para isso. Esqueça a quantidade de vezes que erraram para você. O chamado de Deus para mim, para você, é perdoar sempre que for necessário. É perdoar sempre que possível. O chamado de Deus para mim, para você, é perdoar, caso tenha sido um erro pequeno aos nossos olhos ou grande aos nossos olhos. Eu não estou dizendo com isso que é a coisa mais fácil do mundo perdoar para você. Não. Eu não estou dizendo. Mas eu também estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que é totalmente possível perdoar o próximo, sempre que for necessário e independentemente daquilo que ele fez contra mim e você. Isso é totalmente possível. E eu e você não encontramos saída alguma, desculpa alguma na Bíblia para mostrar o contrário disso. É totalmente possível. Isso depende única e exclusivamente de uma coisa, do meu desejo, da minha vontade, do seu desejo e da sua vontade de perdoar o próximo. Depende então somente disso. Mais especificamente, há 7 anos atrás, tive a oportunidade de passar por algumas experiências um tanto quanto duras em relação à necessidade de perdoar o próximo. Coisas sendo ditas a meu respeito não eram verdade, porém estavam sendo ditas baseadas em algo que eu de fato havia cometido, em um erro que eu de fato havia cometido. E tive, para muitos, a minha imagem totalmente manchada, denegrida, por conta daquilo que eu havia feito. Pessoas tão queridas estavam errando de forma tão dura, de forma tão severa, e diria até de forma tão baixa para comigo. Hoje eu tenho, não um orgulho, mas eu tenho, confesso a você, diante de Deus, eu tenho uma profunda alegria em meu coração, em olhar para trás e lembrar daquelas pessoas, e não ter raiva, mágoa, ira contra essas pessoas. Ao contrário de quanto lembro, também não vou ser hipócrita dizer que me lembro a todo momento, mas eu tenho, ao contrário, a felicidade de, quando lembro de cada uma delas, poder orar pelas suas vidas, poder orar por. Isso é extremamente contagiante. Isso é extremamente bom para as nossas vidas. E eu posso lembrar disso com alegria no meu coração. Sem sombra de dúvida, é difícil. Sem sombra de dúvida, foi difícil conseguir chegar a esse ponto. Sem sombra de dúvida, eu precisei contar com a ajuda de Deus. Suplicar a Ele por ajuda para isso. Eu convido você a fazer sempre que for necessário. Contudo, é algo que nos dá ânimo. É algo que traz alegria ao nosso coração, traz júbilo ao nosso coração. Lembrar de alguém que te machucou de forma séria, de forma dura. E não lembrar disso com raiva. Não lembrar disso com amargura. Não lembrar disso por rancor.
não lembrar disso, desejando o mal àquelas pessoas. Você pode ter total convicção disso que eu estou falando. Concluindo, meus queridos, não há limite para o nosso perdão ao próximo. Não há limite em termos de quantidade de vezes que nós devemos perdoar. Também não há limite em termos de gravidade do erro que alguém tenha cometido contra nós. Ao impor esses limites, nós estamos desmerecendo um favor que é de fato imerecido e deve ser dado de graça. Nós estamos desmerecendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos desmerecendo também a graça que nós devemos derramar sobre a vida do próximo. Não olhe para essas coisas. Olhe daqui para frente. Olhe o perdão que você pode derramar sobre a vida das pessoas. Não olhe quantas vezes alguém errou contra você. Mas olhe quantas pessoas você precisa ainda perdoar e não perdoa. Tome coragem. Derrame perdão sobre a vida dessas pessoas. Nem sempre é preciso, nem sempre é necessário você chamar essa pessoa e dizer, olha, eu te perdoo. Não. Porque perdão é uma decisão que começa no nosso coração. E você pode tomar essa decisão no seu coração de perdoar as pessoas, sem mesmo procurá-la e avisar você. Eu queria convidar você a se libertar dessa prisão que é o fato de não perdoar alguém que você vive. Eu queria lhe convidar a se desfazer desse sentimento tão ruim que é de lembrar de alguém e lembrar com raiva, com amargura, com rancor, porque aquela pessoa cometeu um mal contra você. Eu queria lhe convidar a deixar de viver assim dessa forma. E quando você baixa a sua cabeça, você pode confessar isso diante do Senhor, você pode clamar a Ele por força, você pode clamar a Ele por graça sobre a sua vida, de forma que você venha a viver dessa forma. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, sabendo, Pai, que Tu nos sondas, Tu nos conheces, não temos como mentir, como ocultar algo de Ti. Tu sabes, Pai, como nós temos um coração pecador, um coração falho. Tu sabes como nós temos um coração, tantas vezes, orgulhoso. Tu sabes, ó Pai, quanto tantas vezes nós estamos praticando autocomiseração com nós mesmos, quantas vezes nós estamos nos fazendo de vítimas, quando não há necessidade disso. Tu sabes, ó Pai, quanto nós olhamos para nós mesmos e nos achamos e nos julgamos tão importantes e até mais importantes e melhores do que aquele próximo que pecou contra nós, que errou contra nós. Tu sabes, ó Deus, como nós temos sido inflexíveis, intolerantes, incompreensíveis. Tu sabes como nós temos sido duros como aquele credor incompassível, naquela parábola contada por teu filho Jesus. Tu sabes, ó Pai, como nós temos clamado por perdão a Ti. Tu sabes, ó Pai, como nós temos desejado que as pessoas contra as quais nós erramos, nós desejamos tanto que elas nos perdoem, que elas nos perdoem. Mas Tu sabes também, nós sabemos, ó Deus, como tem sido difícil perdoar aquelas que erram contra nós. Nosso Senhor, como nós temos sido hipócritas no que diz respeito à vida de perdão para com o próximo. Nós estamos desejando algo que nós não temos dado. Nós esperamos algo das pessoas que nós não estamos dispostos a dar essas mesmas coisas às pessoas. Ó Senhor Deus, nós olhamos para as nossas vidas sempre buscando
algo melhor do que os outros. Nós olhamos para as nossas vidas, Senhor Deus, sempre olhando e esperando ter, Senhor Deus, a primazia diante das outras pessoas. Nos livra disso, nos perdoa disso. Nos perdoa, Pai, de deixar de perdoar o próximo. Antes, nos ajuda, nos fortalece o nosso coração para que nós venhamos a perdoar o próximo. Ainda que eles tenham errado, ainda que esse próximo tenha errado várias vezes contra nós. Independentemente da intensidade desse erro, dessa falha, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a derramar perdão sobre a vida daqueles que nos têm ofendido. Nos lembra, Pai, que Tu não vais nos perdoar quando nós não perdoarmos ao nosso próximo. Ó Deus, eu peço que Tu trate as nossas vidas no que diz respeito a isso, a começar a minha vida, a começar do meu coração. Eu clamo isso a Ti, no nome santo de Jesus, aquele que nos perdoou e que nos perdoa, sempre que nós confessamos os nossos pecados. Eu oro no nome dele.